Se você pudesse ter tudo o que você quisesse, se você pudesse ser tudo o que você desejasse ser, como seria a sua vida? Você já parou para pensar que casa você teria? Que carro você dirigiria? Como seria o seu casamento? Como seria a sua relação com os seus filhos? Que roupa você vestiria? Como você se sentiria? Como seria a relação com os seus amigos? Que emprego você trabalharia? Talvez nada disso foi possível para você até esse momento. Talvez você não foi incentivado a sonhar na sua infância. Talvez você passou por muitos problemas e isso te impediram de acreditar que existia algo melhor para você. Talvez diante das dificuldades da sua vida, você criou um mecanismo de defesa que diz para você que é melhor não sonhar do que sonhar e não conseguir. A mente, até esse momento, tentou te proteger, mas o que aconteceu é que você agora vive uma vida frustrada. Talvez você se impeça de sonhar, de acreditar que existem coisas que você pode sim alcançar. E acaba vivendo uma vida presa no comodismo, na procrastinação, aonde você não vive nada além daquele pequeno mundo que você criou de proteção em volta de você. Mas hoje eu quero te contar um segredo. Sonhar é a motivação de viver. É o que nos faz levantar da cama todos os dias e ter um propósito maior para irmos trabalhar. É o que te faz levantar da cama e cuidar bem dos seus filhos, criar momentos especiais para que vocês tenham uma relação harmoniosa. Então, sonhar é o que te dá um motivo forte, algo que te faz colocar a vida em movimento e ir adiante, porque você sabe que lá na frente tem algo extraordinário te esperando. E é isso que eu te convido a fazer aqui comigo hoje. Hoje eu vou montar o meu quadro dos sonhos. Eu faço isso todos os anos para que eu consiga visualizar aquilo que eu desejo alcançar na minha vida, para que isso me faça eu levantar da cama, fazer o que precisa ser feito para alcançar os meus sonhos. Então hoje eu abro as portas da minha casa e eu te convido para vir montar comigo o meu quadro dos sonhos, para que ele possa te inspirar e te levar para outro lugar da sua mente, aonde sonhar é possível, aonde sonhar se torna uma possibilidade de uma vida melhor. E é aqui que a gente começa a criar as infinitas possibilidades para a nossa vida extraordinária. Então vem comigo e vamos juntos montar o nosso quadro dos sonhos, nosso mundo de infinitas possibilidades de uma vida extraordinária. Bora comigo? A primeira coisa que eu começo a fazer, eu fico o mês todo de janeiro captando imagens que comecem a me trazer informações daquilo que eu desejo. Então, algumas imagens eu criei na própria IA de um sonho que eu quero e não tinha eu naquele sonho, então eu criei com a IA para que eu pudesse me colocar naquele sonho e conseguir visualizar aquilo que eu desejo. Então, o primeiro passo é a gente começar a criar um banco de imagens. E aqui existe algo tão importante que é o se permitir sonhar. Muitas pessoas não se dão a oportunidade de chegar nem nesse passo, porque talvez estão presas dentro de algumas crenças, daquela crença de para que continuar se nada disso vai acontecer, ou algumas pessoas foram tão frustradas na sua infância, tinham um sonho e alguém frustrava aquele sonho e acabou que ela não se permite mais sonhar. Mas aqui eu quero que você se permita sonhar, para que a gente consiga vencer essa barreira, essas crenças da nossa mente de que não podemos ter aquilo que nós desejamos. Então, o primeiro passo de toda a criação da nossa realidade é o pensamento, aquilo que Napoleão Hill chamava de intenção, de desejo. Então, qual é o desejo? Qual é o sonho que você tem? E aqui eu trago, então, a imagem da Juliana palestrando para milhares de pessoas. Aqui eu trago a imagem que supostamente é o apartamento dos meus sonhos, eu quero esse sonho. Aqui eu trago a imagem da Juliana num relacionamento feliz. Então, qual é a intenção do seu coração? Qual é o desejo do seu coração? Aqui eu trago a imagem da Juliana no corpo dos sonhos e pasmem, é eu mesma em outro momento da minha vida. Então essa vai para o meu quadro dos sonhos para realmente representar que já foi possível e eu consigo, da mesma forma que eu consegui uma vez, eu consigo novamente. Aqui eu trago uma simples imagem das coisas que eu quero comprar quando o dinheiro começar a chegar. Então, não existe tamanho, não existe sonho grande, não existe sonho pequeno, existe aquilo que você deseja viver.
para vencer a primeira crença da sua mente, que é: para que sonhar se isso não vai acontecer? A gente já começa a criar um banco de dados. Você não precisa fazer um quadro dos sonhos colocado na parede assim como eu faço. Eu faço dessa forma porque eu gosto de passar por ali, olhar para o meu sonho, emocientizar, que é o passo 2 que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas você não precisa fazer dessa forma. Se você tem o hábito e gosta de grupos de WhatsApp, você pode fazer ali o seu grupo, colocar o seu banco de fotos e de vez em quando passar ali e dar uma olhadinha naquilo que você deseja para o seu futuro e começar a emocientizar, sentir o seu sonho acontecendo, para que isso vá dando forma no seu sonho. Então o primeiro passo é o nosso banco de imagens, a nossa intenção, o nosso desejo, aquilo que eu desejo viver. Então você vai fazer aí nesse momento, você pode ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas apenas arrecadando fotos, pegando fotos de tudo aquilo que você deseja viver. Você pode fazer infinitas fotos e depois selecionar, porque em primeiro momento parece que a gente quer tanta coisa, mas depois a gente pode ir diminuindo aquele banco de imagens para a gente focar em coisas que a gente realmente deseja. Então, o primeiro passo: se permita sonhar. Coloque a sua intenção, seu pensamento, seu desejo nessa prática. Se permita sonhar. Busque muitas imagens. Comece a trazer para sua mente aquilo que você deseja viver. O nosso passo 2 é distribuir as imagens aqui dentro dessa cartolina. E por que a gente vai colocar ele na parede e de vez em quando passar lá, olhar para aquele quadro e sentir tudo aquilo acontecendo? Porque isso nós chamamos do passo 2. Emocientizar, a emoção que eu sinto quando eu olho para o meu sonho. Como eu me sinto quando eu vejo a Juliana no corpo dela dos sonhos? Uau, que gata! Empoderada, que incrível! Eu consegui vencer as barreiras da minha mente, da ansiedade, do medo, da compulsão alimentar e consegui ter o corpo que eu desejo. Uau! Parabéns, você é incrível, Juliana! Quando eu olho para a viagem que eu quero fazer, eu olho ali para aquela imagem, eu me sinto dentro daquela imagem, como eu me sinto lá? Uau, me sinto feliz, me sinto incrível, me sinto alegre com a minha família, com os meus amigos. Então, uau, é assim que eu me sinto e eu trago para o meu corpo físico toda a emoção que eu sinto quando estou naquela viagem. E a mesma coisa de cada imagem daqui. Então, por que o quadro dos sonhos é tão importante e por que a minha sugestão é que você faça um quadro físico? Mesmo que você tenha o seu grupo de cocriações, você tenha um quadro físico, porque às vezes a gente não está muito bem de humor, mas a gente passa lá pelo nosso quadro, a gente olha para aqueles sonhos e a gente diz: uau, é para lá que eu estou indo. Às vezes você está cansada e você precisa trabalhar mais um pouquinho, e aí você olha lá a foto do lugar aonde você quer chegar e você diz: uau, eu vou ali fazer mais um post, vou trabalhar mais um pouquinho, eu vou trabalhar naquele projeto que ainda está na gaveta. O incentivo que o quadro te traz é: nos momentos que eu tô feliz, eu vou lá e eu aumento a minha vibração olhando para aquele sonho e dizendo: uau, eu tô chegando, eu tô cada dia mais perto. E no dia que eu tô meio cabisbaixa, eu olho para aquele quadro e eu digo: é para esse lugar que eu estou indo, eu vou sentar lá e eu vou fazer mais um pouquinho. Eu vou dar mais meu 1% aqui que me resta nesse dia e vou trabalhar mais um pouquinho no meu sonho. Então, é esse o intuito dele, de trazer a emoção para o seu coração, para o seu corpo físico, de entender que você está indo para um lugar, que você está indo em direção a algo e que você vai superar tudo o que precisa superar para chegar até lá. Então, isso traz para a sua vida um incentivo, uma esperança, uma direção. E cada vez que você olha para ele, você consegue se lembrar para onde você está indo. E depois de montar o nosso quadro dos sonhos, o nosso grupo de cocriação dos sonhos, nós temos o nosso passo 3, que é a ação. E hoje eu quero te perguntar: aquilo que você tem feito hoje, diante dessas imagens que você recortou e definiu que é o seu destino, as suas ações estão te aproximando ou te afastando desse lugar? Essa é uma boa reflexão e ela não deve ser feita somente no dia que a gente faz o nosso quadro dos sonhos. É por isso que ele é tão importante que ele fique fixo ali na nossa parede e que a gente fique olhando para ele para nos lembrar também se as nossas ações estão congruentes com aquilo que nós desejamos viver ou se elas estão nos afastando cada vez mais. Então, quando você olha para aquele sonho, você diz:
eu estou cada vez mais perto. Por quê? As minhas ações estão me levando em direção a esse sonho. Ou quando você olha, você pensa, eu preciso reavaliar minha rota. Porque se eu continuar indo por aqui aonde eu estou indo, talvez eu não alcance esse sonho. Para tudo existe ação, existe direção. E é por isso que é importante o nosso quadro dos sonhos. Primeiro, para aqueles que ainda não se permitiram começar a sonhar, que essa chama acenda dentro de você. E para aqueles que já se permitem, mas que ainda estão meio perdidos, ele vai começar a te dar uma direção. E para aqueles que já estão na sua jornada, isso é um lembrete para você definir se você está indo na rota certa ou se você precisa reajustar a rota para chegar mais rápido no seu sonho. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de te lembrar algo que é muito importante. Lembra sempre que tudo que foi criado partiu de um pensamento, de uma intenção, de um desejo de alguém. Essa xícara, para ela existir, primeiro ela foi pensada por alguém. Essa pessoa colocou a sua intenção, seu desejo, foi visualizando ela e foi criar a xícara, que foi o desejo final. Então, tudo que está à nossa volta um dia foi pensado, um dia foi intencionado, um dia foi desejado. Então, não diga que o seu sonho é loucura e que não pode acontecer. Aumenta a sua fé, aumenta a sua coragem, usa todas as ferramentas que você precisa para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Então trabalhe as suas crenças, use as ferramentas para que te traga clareza do seu sonho, comece as suas ações para te levar até o seu destino e nunca perca a fé de que o seu sonho ele é importante e ele vai acontecer. E agora me conta aqui embaixo, você já faz o seu quadro dos sonhos? Você já tem algum método que você usa para conseguir visualizar com mais clareza a jornada que você está trilhando? E se você ainda não fez, mas vai fazer, depois volta aqui para me contar como que foi a sua experiência. Eu tenho certeza que do seu quadro dos sonhos, muitos sonhos vão se tornar realidade na sua vida. Foi muito bom ter você por aqui, compartilhar um pouquinho dessa minha jornada com você. Um grande abraço, eu te encontro aqui no próximo vídeo e não se esquece, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que vão chegar por aqui. Um beijo grande, até a próxima!